Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de julho e nós estamos aqui para mais um Duplicast, que é o podcast da Duplicar. Para você que nos acompanha pelo YouTube, muito prazer tê-los aqui conosco. Esperamos trazer a você muita informação de qualidade no mundo do futebol, no mundo do trade esportivo e aquela resenha gostosa aqui com o meu amigo Guilherme Freitas. Cara, mais uma vez, obrigado pela sua presença e vamos fazer o melhor Duplicast da história hoje. Com certeza, Maurício, assunto não falta, conteúdo não falta. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, pelo convite. E obrigado ao pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo aí. Maravilha, o tema de hoje é a Eurocopa. Está simplesmente maravilhosa, não poderia ser diferente, o nível europeu é fantástico realmente. E a gente está presenciando verdadeiros espetáculos de futebol lá na Europa. Então, tivemos aí a fase de oitavas de finais, agora restam somente 8 clubes, 8 seleções, melhor dizendo, para disputar o título dessa Euro, que está realmente muito boa de se assistir. Fala um pouquinho para nós dos confrontos, Guilherme, como foram, quem passou, como é que foram os jogos. Cara, o que eu posso adiantar, tivemos um dia aí com 14 gols, se eu não me engano. E, cara, fala mais aí para nós, pro pessoal de casa também saber um pouquinho, o pessoal que acompanha o nosso trabalho ficar sabendo o porquê nós gostamos tanto de futebol e o porquê é tão apaixonante. Realmente essa Eurocopa a gente vê a diferença, né, comparando por exemplo com Copa América, que o nível do futebol dos caras é totalmente diferente. Exato. Já no primeiro dia das oitavas de final tivemos 4-0 da Dinamarca em cima do País de Gales. Eu realmente não imaginava. Ninguém, né? Eu dava o País de Gales como um certo favorito. Eu não apontava favoritismo, mas apontava um jogo mais pegado, não com toda essa elasticidade no placar. Realmente, porque eu apontava como favorito pelas partidas que o País de Gales vinha fazendo. A Dinamarca teve aquele problema com o Eriksen e tal, acabou fazendo partidas aí medianas, começou a se destacar agora na finaleira, né, nas últimas partidas, mas no fim 4-0, com uma expulsão aí no País de Gales, enfim. Acho que 2 gols foram depois dos 80 minutos, né, já da Dinamarca. Então acredito que o País de Gales ele já estava acabado, já estava cansado, e aí conseguiu ampliar o placar aí. Tivemos o 2-1 nos acréscimos, né, da Itália, só que o 0-0 aí no tempo regulamentar, que surpreendeu, eu acreditava. Acréscimos não, né? Nos acréscimos não, prorrogação, isso mesmo. Realmente, um jogo horrível. Para quem estava assistindo, imaginava que a Itália fosse logo abrir o placar. A gente estava acompanhando como trader, né, naquela hora, como profissional, esperávamos o gol da Itália, o que não aconteceu. Mas a prorrogação é que tinha reservado toda a emoção daquele jogo com 3 gols na prorrogação. 90 minutos 0-0. Foi para a prorrogação 2-1 Itália. Como é que pode, né? A gente tem aí algumas experiências assistindo as partidas que os caras têm 90 minutos para fazer um gol, eles não conseguem vamos botar aí 20 minutos, né? Das 15... Vai lá, 15 mais 15, voltando. 30 minutos de prorrogação mais acréscimo. Exatamente, então os caras conseguem fazer aí em 30 minutos que eles não fazem em 90, né? É bem complicado, mas no fim a Itália saiu aí, conseguiu passar de fase. Eu até gostaria que a Áustria tivesse passado pela partida que vinha fazendo, porque muitos dão a Itália como favorita, né? Sim. E a Áustria conseguiu segurar muito bem a Itália, fez uma boa partida também, não jogou mal, acredito, até o placar de 0-0 talvez justifique as duas equipes jogando muito bem. Mas enfim, a Itália acabou passando. Aí tivemos no domingo, né, a República Tcheca, que meteu 2-0 na Holanda, Países Baixos, né? E eu também fiquei surpreso, porque eu acreditava muito na vitória do Países Baixos, né? Pela equipe que tem, pelos jogadores que tem, pelo futebol que vinha fazendo. Sim, vamos manter a Holanda, porque falar Países Baixos para muita gente não vai saber o que é e vai ter que ir no Google pesquisar. Então, para o pessoal que não conhece, Países Baixos é Holanda. A gente acaba tendo esse hábito por causa das bolsas, né? As mídias internacionais tratam a Holanda como Países Baixos, então por isso o Guilherme tem esse hábito. Não, realmente. E a Holanda, como eu citei a questão do elenco, né?
tem Depay, tem De Ligt, que são jogadores aí de clubes importantes, inclusive o Depay foi para o Barcelona, né? Exato. Recentemente anunciado, e acabou sendo eliminado também, né? Então a gente vê essa Eurocopa, principalmente nessas oitavas, a gente teve muita seleção considerada zebra passando de fase. A gente vai comentar um pouco mais aí nos últimos dias que nós tivemos algumas zebras que nos surpreenderam bastante. Sim. Aí tivemos a Bélgica, que ganhou do Portugal. Eu particularmente já citei até no anterior ali, no duplicate anterior, que o meu favoritismo ali, minha torcida, né, é da Bélgica. Venceu por 1-0, placar magro, né? E eliminou Portugal, que é o atual campeão. Tem o CR7, né, que muitos colocam e depositam muita confiança, muita responsabilidade. E acabou não tendo pênalti, então ele acabou não conseguindo fazer o gol. Eu digo que Portugal foi eliminado porque não teve pênalti, né? Exatamente. Eu esperava também, mas brincadeiras à parte, eu sei que tem muito fã do CR7 assistindo a gente, mas eu acredito que a Bélgica realmente mereceu, né? Portugal não joga sozinho, não é... Por isso é um time, não é uma competição individual. CR7 é um monstro, queremos destacar isso. O cara simplesmente é uma máquina, o robozão. Mas o time ele é composto por 11 homens e o time da Bélgica foi superior, mereceu a classificação. Realmente, até citando a questão do CR7, do Cristiano Ronaldo, ele é um monstro e ele é um cara que fez história na Eurocopa. Ele é o maior artilheiro, né, com 14 gols. Ele é o jogador que mais participou de jogos, que são 25 jogos, e o que mais participou de edições, que se eu não quero me enganar são 5 edições, ele é o que mais participou. Então ele tem recorde atrás de recorde e é um monstro, né? Tem a conquista individual, mas na Eurocopa também ele é o jogador, é ídolo, enfim, é um monstro, né? Mas não foi o suficiente. Até eu acompanhei o jogo da Bélgica e Portugal, e o Portugal ele vinha fazendo uma boa partida. Eu acreditava inclusive no empate, talvez até numa virada, se conseguisse manter aquele estilo de jogo, enfim, como estava vindo. Porém a Bélgica soube segurar muito bem e conseguiu vencer aí por 1-0. Aí o dia que mais nos surpreendeu foi a segunda e terça-feira, né? A segunda principalmente foi espetacular. A segunda-feira nós tivemos Espanha e Croácia. A Espanha vinha vencendo a Croácia e a Croácia conseguiu empatar o jogo, levar para a prorrogação. Infelizmente, na prorrogação, eu digo infelizmente porque a minha torcida era para a Croácia, né? Mas a Espanha conseguiu fazer mais 2 gols e venceu a partida por 5-3. Mas foi um jogão, para quem inclusive estava operando, né? Não só assistindo, mas para quem estava operando e conseguiu pegar esse empate, por exemplo, da Espanha. As odds, né, que são as cotações que a gente pega ali quando a gente vai fazer a entrada, elas estavam altas, principalmente para virada ou empate. Muito baratas, né? Muito baratas. Então, quem conseguiu entrar naquele momento, fazer o trade, vender a operação, com certeza saiu no lucro. E tivemos França e Suíça. É um jogão. Tivemos aí, inclusive, a França também na frente, conseguiu sair com 3-1, né, de diferença aí. Cara, aquele jogo nos reservou muitas emoções, porque inclusive nós queríamos fazer um episódio do Duplicast somente em relação a essas duas partidas, né, entre a Espanha e a Croácia e da França contra a Suíça, certo? No jogo da França, principalmente, cara, a Suíça saiu na frente no primeiro tempo, fez 1-0. Logo no início do segundo tempo, veja como é o futebol, pênalti para a Suíça. Cara, esses 2-0 poderia decretar ali, não precisaria de prorrogação nem nada. Mas o que acontece? O cara perdeu o pênalti, permaneceu 1-0. A bola saiu no meio, gol da França. A bola saiu no meio, gol da França. Cara, em 3 minutos nós tivemos um pênalti perdido, nós tivemos 2 gols da França e a virada. Então, imaginem, para você que é torcedor, para você que é operador, né, de trade esportivo, observar todas essas situações. Então, e aí logo em seguida a França ampliou para 3-1 e aí todo mundo, não, agora acabou, Mbappé é o melhor do mundo, não sei o que, aquela história, Griezmann, Benzema, o cara Pogba fazendo uma pintura realmente. E agora conta pra gente o que foi o final dessa partida. Então, para quem estava assistindo, para quem estava operando, né, houve várias oportunidades nessa partida. Como você citou, teve a Suíça entrando na frente aí com o placar,
Então quem às vezes conseguiu ver a Suíça melhor na partida, conseguiu ganhar às vezes comeback, né, na vitória da Suíça, fazendo um trade aí com a Suíça saindo na frente. E quem confiava na França nessa virada e entrou no mercado de gols, por exemplo, venceu no mercado de gols e também fez o trade aí com a França virando essa partida. E aí, na finaleira dessa partida, a gente tem uma surpresa. Quando o placar estava 3-1 para a França, todo mundo já decretando a vitória, a Suíça, não sei o que aconteceu, se inspiraram e conseguiram empatar e fizeram 2 gols, empatando 3-3 a partida. E a gente observando, né, fazendo o trade ali, a gente observou a odd, cara. A odd estava absurda, eu acho que estava ali em 300 mais ou menos, né? Sim. Isso, para quem não entende, quem está um pouco por fora, você coloca R$10. Multiplica o seu investimento por 300. Você coloca 10 reais, vamos colocar 100 reais. Para aumentar um pouquinho. E no caso da virada da Suíça, né? Nós estamos falando do empate. Você ganha 29.900. É simplesmente isso que aconteceu. E a Suíça empatou a partida e teve o lance para virar ainda no tempo regulamentar. Realmente que não aconteceu. Foi um jogão. Para quem estava assistindo, eu estava assistindo, estava operando e eu não acreditava no que eu estava vendo. Aquela virada, não a virada, né, mas o empate foi surpreendente. A Suíça, que muitos consideram um time pequeno, batendo de frente com a França, empatando essa partida. O grupo falou muito alto porque teve uma entrevista ao final da partida e teve um jogador que falou. Ele disse assim: nós sabíamos que se nós marcássemos um gol, fizesse o 3-2, nós teríamos plena tranquilidade de empatar a partida porque nós éramos superiores naquele jogo. Então eles tinham, além do que eles demonstraram em campo, buscaram empate e depois vieram a se classificar nos pênaltis. Cara, quem perdeu o pênalti, né? Então teve a questão grupo. O fator grupo manteve os caras vivos na partida, mantiveram na prorrogação e venceram nos pênaltis. Depois, ao término, a mídia começou a mostrar o que estava acontecendo de fato no elenco da França. Os caras estavam brigando de fato, o Rabiot brigando com o Pogba, brigando com o Mbappé, e o negócio ficou feio. Realmente o que conta muito é a equipe, né? A gente sempre fala que a seleção em si, o que faz muitas vezes a seleção ter conquistas, jogar um bom futebol, é o entrosamento, né? E isso também pode contar muito. O entrosamento, a raça, né? A vontade de vencer. E foi o que a Suíça teve, mereceu a vitória. A gente falou aí, a partida finalizou 3-3, até mesmo na prorrogação, foi para os pênaltis. E até a gente, numa resenha aqui, enquanto assistia a partida, o Maurício citou que um dos jogadores que iriam perder a penalidade ou seria o Griezmann ou seria o Mbappé. E realmente, cara, o Mbappé foi para a bola, o Maurício decretou, o Mbappé errou aquele pênalti. E a Suíça conseguiu se consagrar campeã, conseguiu aí fazer todos os pênaltis, marcar, e com esse erro do Mbappé conseguiu passar de fase. Campeã não, né? Não, perdão. Tá adiantando as coisas aí. Agora tem uma torcida aí. Eu acho que a Itália será a grande campeã, eu acho, mas é uma questão de... É um misto de torcedor com conhecedor de futebol, vamos dizer assim. Eu acho que o que resume esse confronto é aquela frase que é popular, que é conhecida, que um jogador ganha um jogo, mas um clube, uma equipe ganha um campeonato. Então, eu acho que foi isso que determinou a eliminação da França nessa fase. Próximo confronto? Então, temos o grande confronto, que eu acreditava num bom futebol, um confronto realmente equilibrado, pegado, né? Que era a Inglaterra e a Alemanha. Foi um confronto equilibrado, a Alemanha vinha fazendo uma partida melhor, só que a Inglaterra, na metade do primeiro tempo até o final, foi superior, conseguiu somente no segundo tempo, né, abrir o placar e aí ampliou 2-0, finalizou. Inclusive a Alemanha, que ela é a maior campeã junto da Espanha com 3 títulos, ela é a maior vice-campeã com 3 títulos de vice-campeã, né? Ela tem 9 semis, 12 participações e 26 vitórias, então ela é recordista nesses quesitos, né?
e não foi suficiente para bater de frente com a Inglaterra. A Inglaterra eliminou a Alemanha, que traz muito trauma aí para os brasileiros, né? A Alemanha fez uma pressão inicial e nós observávamos nas odds, na plataforma de trade, e a gente percebeu que a Alemanha começou com um certo ímpeto, até porque as odds da Alemanha estavam baratas, digamos assim, foram encarecendo. E você citou muito bem, a Inglaterra, a partir da metade do primeiro tempo, ela tomou as rédeas da situação, entendeu qual que era o jogo da Alemanha e foi para cima, né? A Alemanha, ela gosta de jogar com a bola, mas o que aconteceu é que a Inglaterra conseguiu neutralizar os caras. Abriu o placar no segundo tempo, em seguida ampliou para 2-0, ou foi no final? Final, né? Harry Kane marcou o segundo gol da Inglaterra já no final, fechou o caixão. A Alemanha, o último clube, a última seleção do tal do grupo da morte, caiu diante da Inglaterra. Então tivemos aquele grupo da morte que tinha a França, tinha Portugal, tinha a Alemanha e também a Hungria, que em alguns podcasts anteriores nós tínhamos falado sobre essa situação. A gente viu os caras caírem, todos os três clubes, né, todas as três seleções do grupo da morte caíram nas oitavas de finais. As grandes seleções, né, que eram consideradas aí até favoritas ao título, acabaram caindo nessas oitavas, né? Exato. E aí tivemos, Maurício, o último confronto aí das oitavas, Suécia e Ucrânia. Também um jogo onde tivemos surpresas, né? Eu particularmente declarava favoritismo à Suécia pela equipe que tem, pelo futebol que vinha fazendo. Jogou melhor, inclusive, né? Jogou melhor. O placar ficou 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação a Ucrânia conseguiu fazer o 2-1 com um lance, inclusive, de expulsão, né, na prorrogação. Cara, imagem feia, né? De assustar, realmente um lance que preocupa, né? Até para quem está assistindo. Enfim, a Ucrânia conseguiu passar de fase, né? Mais uma zebra, uma das consideradas zebras. Eu acredito que as zebras dessas oitavas, então, foi a Ucrânia, a Suíça, na minha opinião, também a República Tcheca. Eu acredito que só. O restante eram jogos que ainda estavam em aberto, né? Sim. O que assusta é o fato de alguns considerados favoritos estarem fora, né? Realmente. Isso que assusta. A questão da França, por exemplo, é o que mais assusta, porque é uma equipe que hoje é a atual campeã do mundo, é uma equipe bem montada, com um elenco muito forte, e perdeu para a Suíça, uma equipe, uma seleção que é considerada... Chamada de modesta. Modesta, exatamente. De modesta até pra gente não queimar a língua, né? Não, com certeza. Seria bacana se uma Venezuela, por exemplo, vencesse a Copa América, né? É mais ou menos o que a gente está vendo acontecer na Euro. Eu particularmente prefiro o Brasil. Eu quero o Brasil, mas vamos fazer uma comparação. É isso que está acontecendo na Europa. Não, até, por exemplo, no jogo entre Espanha e Croácia, eu torcia muito para a Croácia, né? Que era considerada talvez a zebra daquela partida, pela comparação das equipes, e eu queria muito que a Croácia vencesse. A mesma coisa a França. Eu particularmente acho que a França não faz um futebol que deveria fazer pela equipe que tem, pelo elenco que tem. Mas enfim, esses foram os confrontos que nós tivemos das oitavas. Já foi feito um novo chaveamento, né? Agora a Bélgica pega a Itália, então é a sua favorita contra a minha favorita. Vamos ver aí quem realmente vai ser a campeã. Suíça pega a Espanha, a Suécia a Inglaterra e a República Tcheca pega a Dinamarca. A Itália, né, tem um título já de Eurocopa. A Espanha, como eu citei, é a maior campeã junto da Alemanha com 3 títulos. A República Tcheca também tem um título e a Dinamarca também tem um título. Então, as únicas seleções, né, que ainda não tem título nessa Eurocopa é a Bélgica, a Suíça, a Suécia e a Inglaterra. Maravilha. Então, amanhã, 13 horas, Suíça e Espanha. Amanhã também, 16 horas, pode ser que a Itália... Curte agora. Pode ser que a Itália ensine a Bélgica, né? E que imobilize aí o De Bruyne. Então, nossa, essa foi muito essa boa. Essa piada foi maravilhosa. Pra quem realmente conhece os jogadores não foi treinado, da Itália. Quem não conhece futebol e não conhece a seleção do italiano não entendeu nada, mas tudo bem. República Tcheca e Dinamarca no sábado, dia 3, 13 horas. Ucrânia e Inglaterra também dia 3, 16 horas. Realmente são jogos
que eu vou aguardar com muita expectativa, principalmente esse da Bélgica e Itália, que eu acredito que pode ser um jogão, porque é uma equipe que tem um ataque muito forte, que é a Bélgica, uma equipe bem montada também, é favorita ao título Vai também. ser um choque, né? Vai ser um choque. E a Itália, que é uma equipe muito bem montada, nessa Eurocopa principalmente, né? O Lukaku conhece muito os jogadores italianos, porque atua pela Inter, foi campeão na última temporada. Cara, é o choque, eu acredito que quem passar daí vai ser campeão, na minha humilde opinião. Realmente é um jogão, né? Como eu falei, a Itália até anos vem vindo com uma defesa muito bem montada, porém o ataque não convincente. É característica né, da Itália, né? E exatamente. E esse ano a equipe da Itália vem completa, né? É uma boa defesa, um bom ataque, uma boa equipe. E realmente para essa partida eu não consigo definir se tem algum favorito, mas realmente quem passar dessas duas equipes é muito favorito ao título dessa Eurocopa. Maravilha, então. Seus palpites de forma bem rápida: Suíça e Espanha. Espanha. Bélgica e Itália. Bélgica. República Tcheca e Dinamarca. Eu vou na Dinamarca. E Ucrânia e Inglaterra. Eu acredito que é a Inglaterra. Eu acho que a Ucrânia vai ser a zebra da rodada, vai tirar a Inglaterra, vai liberar o caminho para a Bélgica ou a Itália ser campeões. Eu acredito que talvez a maior zebra que possa aparecer agora nessas quartas seja no jogo da Suíça e Espanha. Porque a Inglaterra vem fazendo partidas medianas, porém partidas firmes, vamos colocar. A defesa dos caras tem sido a Itália há alguns anos atrás. Né? Essa é a verdade. Jogos com 1 gol, 2 gols no máximo, e é isso que a gente vê nas partidas da Inglaterra. Sim, e no jogo entre Suíça e Espanha, a Espanha é a mesma questão da França, na minha opinião. É uma equipe com um elenco muito forte, bons jogadores, porém ainda assim não faz um futebol que deveria fazer para a equipe que tem. Concordo. Venceu, teve uma goleada de 5-0, enfim, só que são jogos específicos, jogos, como que eu posso dizer, esqueci a palavra? Para a Espanha? São jogos medíocres, na minha opinião. Não era essa a palavra, mas enfim, teve o 3-3 com a Croácia, foi um jogão, mas eu acredito que vai de partida a partida. A Suíça mostrou o futebol que tem, mostrou a raça que tem, e depois de ter passado pela França, eu acho que vai vir muito forte, muito confiante para essa partida contra a Espanha. Bélgica e Itália, como eu disse, não acho que tenham um favorito, né, mas eu torço muito pela Bélgica. E Dinamarca e República Tcheca, a República Tcheca vem fazendo boas partidas, porém a Dinamarca vem com tudo, eu acredito que tem muita raça e também tem um certo favoritismo para que a Dinamarca passe de fase. Maravilha. A verdade é que teremos grandes confrontos nessas quartas de finais e aguardaremos aí os resultados para que voltemos aqui no Duplicast para passar a vocês os 4 que estarão classificados, né, para as semifinais, para logo após a gente descobrir quem será o campeão, o grande campeão, a seleção campeã da Euro 2020. Era para ser 2021, não aconteceu ano passado, então está sendo chamada de Euro 2020 por causa da pandemia. O fato é que estamos presenciando grandes partidas. Para quem gosta de acompanhar também o assunto trade esportivo, quanto mais gols sai na partida, mais nós gostamos. A Duplicar, né, Guilherme, tem como característica operar no mercado de gols, que é o mercado de over, e nós podemos, dando uma palhinha aí para você do que é o trade esportivo, a gente consegue comprar e vender probabilidades de eventos esportivos, ok? Nesse caso, operamos mais em futebol, onde tem a possibilidade de gol no primeiro tempo, gol no jogo todo, se as duas equipes marcam, se time A ou B vai ganhar, ou a possibilidade do empate. Enfim, são inúmeras as possibilidades, inúmeros os mercados, e nós analisamos essas partidas de cabo a rabo, né? Por mais que jogos de seleções, por não terem um histórico tão recheado, seja mais complicado, mas nós estamos aqui acompanhando a Euro para trazer a vocês as melhores análises para que vocês possam fazer uso lá na Sala Pro por 30 dias de forma totalmente grátis. Então, para você que está vendo aí alguma coisa sobre trade esportivo na internet e que está se interessando,
a Duplicar oferece a você essa ferramenta gratuita por 30 dias. Gostou? Mantém-se agora nosso cliente. Não gostou? A amizade é a mesma, você simplesmente não conta mais com o nosso conteúdo, vida que segue, você não nos deve absolutamente nada. O fato é que nós estamos aqui para trazer informação, trazer a você que existe uma possibilidade de negócios muito interessante no mercado, que é o trade esportivo. Realmente, Maurício, inclusive no Duplicast anterior, eu tinha comentado que a gente ia falar um pouco mais sobre a questão do cash out, né? Nossas recomendações, na verdade, na sala de sinais, recomendações de venda. Utilizando um exemplo que nós tivemos aí recente no jogo da Suécia e Ucrânia, nós recomendamos algumas entradas. Essas foram um gol no primeiro tempo, menos de 2 gols no primeiro tempo, 1 gol no jogo todo, 2 gols no jogo todo, 3 no jogo todo, e ambas as equipes marcam. Se eu não querer me enganar, foram essas recomendações. Acabamos errando, né? O placar foi de 1-1, então com 2 gols no primeiro tempo, então acabamos errando apenas o under 1,5 HT, que é menos de 2 gols no primeiro tempo, e o over 2,5 FT, que são 3 gols na partida. Porém, como a gente já citou várias vezes aí a questão das nossas recomendações, a questão do cash out, a gente tem algumas recomendações em nossos sinais, que são recomendações tanto de entrada, né, em minutos específicos que a gente tem no banco de dados aí nas nossas análises, recomendações de venda também. Então nessa partida a gente pode considerar que erramos apenas o under 1,5 HT, né, que eram menos de 2 gols no primeiro tempo. Explicando a análise em si, porque tanto a Suécia quanto a Ucrânia vinham fazendo partidas em que ou tinha apenas 1 gol no primeiro tempo ou nem tinham gols no primeiro tempo. E aí os caras vinham com 2, né? Exatamente. E aí os caras vinham com 3, 5 gols até no segundo tempo. Sim. Então a gente fez uma defesa aí, colocamos um gol no primeiro tempo, mas fizemos uma defesa com esse under, acabamos errando, né? O gol saiu aos 43. Quase que conseguimos muitas pessoas saem, né? Conseguem sair no lucro, né? A nossa recomendação até para os alunos é que quando você chega em 40 minutos, por exemplo, a própria plataforma já paga um valor para você sair da operação. Então a gente recomenda a venda também nessa operação de under. Mas o principal é que nos nossos sinais, né, por exemplo ali na questão do over 2,5 FT, que eram 3 gols na partida, não necessariamente precisam acontecer esses 3 gols. A gente recomenda a venda com um gol precoce, então nós tivemos um gol, eu acho que foi aos 15, 20 minutos por aí. Consideramos um gol precoce, já que a entrada é feita em média 10 minutos, meia stake, e mais meia aos 30, e o pessoal conseguiu lucrar também com essa operação. Então, se for colocar aí quem seguiu realmente todas as recomendações, o aluno que já está esperto aí acabou não perdendo dinheiro, né? Fez um bom lucro, mesmo com os considerados heads, né? Então, esse é o grande diferencial da Duplicar. Além de todo o conteúdo que a gente passa, além do detalhamento, né, das entradas, a gente recomenda ali até os minutos em que você faz as suas entradas, a gente ainda recomenda a venda em algumas delas, né? Exato, porque para você que está iniciando ou até mesmo já atua no mercado de trade esportivo, é muito importante saber a hora de entrar, mas também muito importante saber a hora de deixar a operação, a hora de sair, que é o famoso botão de cash out, de você tirar seu time de campo e simplesmente observar o desenrolar da partida. Então, muito bom, Guilherme, parabéns pelas análises, quero fazer isso publicamente. Nós temos um resultado realmente muito bom na nossa sala Pro, na nossa sala de sinais, que é essa que você tem 30 dias de forma totalmente grátis. Então, acompanhe nosso conteúdo, nós vamos ficando por aqui. Acompanhe aí, por favor, as nossas mídias sociais, porque realmente você não pode perder tanto conteúdo de qualidade. No blog.duplicarbc.com.br você tem notícias diariamente sobre futebol, criptomoedas e trade esportivo. Guilherme, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua ajuda e por essas análises impecáveis que você tem feito. Muito obrigado, Maurício, e até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. A gente sempre vem, como eu disse até no último Duplicast, a gente sempre vem criando conteúdo para o pessoal que nos acompanha, para os alunos, né? Até mesmo quem não é aluno da Sala Pro, por exemplo, aluno da Duplicar, tem muito conteúdo disponível no nosso blog, nas nossas mídias sociais. Então a gente sempre vem tentando criar o máximo possível de conteúdo e vamos tentar ainda mais, né? Então daqui a pouco a gente se vê de novo para mais um Duplicast.
Maravilha. Para você que nos ouve pelo Spotify, obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até mais.